Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. E no programa de hoje eu converso com o advogado Nirceu Mendes. Prazer falar contigo, doutor. Eduardo, prazer é todo meu. Estou muito feliz aqui estar podendo conversar com você, falar um pouco sobre hold. É um tema que tomou uma proporção gigantesca no mercado, né, doutor? Sim, a hold ela vem como uma solução, né, para as famílias, uma solução jurídica que vem ajudando as famílias a organizar o seu patrimônio com uma redução de custos, né, e um planejamento patrimonial e sucessório. Pessoa teve uma situação dentro da sua própria casa, houve um falecimento de um ente, e aí você tem que fazer todo o inventário. Como é que entra o planejamento de uma holding nesse sentido? Pois é, normalmente o planejamento de uma hold, ele vem, ele é antes do inventário, né? Então, assim, a família, o patriarca e a matriarca, eles precisam se organizar, né, para fazer o planejamento sucessório em vida e organizar o patrimônio dentro de uma hold. Porque o que é uma hold, né? A hold nada mais é do que uma pessoa jurídica onde você tira o patrimônio do CPF e coloca no CNPJ, para ficar bem claro para o público, né? Uhum. Então, essa pessoa jurídica, dentro dela, o patriarca e a matriarca vão trabalhar ali a parte de planejamento sucessório, onde eles, em vida, vão organizar a doação das cotas sociais da empresa para os filhos. E organizar a sucessão de fato, né? Com acordo de sócios, deixar tudo bem planejado. Nesse sentido, você confronta o inventário, você deixa de ter o inventário. Você torna uma empresa, né? Sim, sim. Você é o patrimônio da pessoa física que vai para dentro de uma empresa. E você sabe que a empresa ela tem a personalidade jurídica distinta, né? Da mesma forma que você é uma pessoa física, a empresa é uma pessoa jurídica e são coisas totalmente distintas. Você, ao invés de ser o detentor, o titular daquele imóvel, né, daquela fazenda, do seu apartamento, quem vai ser o titular vai ser a empresa. E você vai ser o dono da empresa. Você vai deter cotas, não mais aquele imóvel. Esse é o papel da hold. Organizar o patrimônio da família dentro de uma pessoa jurídica e não só organizar, como também fazer um planejamento sucessório. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. As pessoas ficam com aquela dúvida: poxa, mas para fazer uma holding familiar eu preciso ter um patrimônio extenso, eu preciso ter diversos apartamentos, eu preciso ter 5 milhões de patrimônio. Mora nesse lado, doutor, ou não? Não é bem assim. Não, não é bem assim. Isso é um mito, né? Assim, é um mito porque quem tem um patrimônio grande, né, vários imóveis, comércio, indústria, essas pessoas necessariamente precisam ter uma hold para Uhum. coordenar tudo isso, para controlar todo esse processo. Agora, as famílias, a pessoa que na família não empresária, a família que tem um apartamento, dois ou não tem nada e deseja estruturar uma hold, não só para adquirir os patrimônios via pessoa jurídica, que você tem mais vantagens, né, legais, mas também fazer planejamento sucessório, ela pode, nada impede, né, nada impede de ela ter acesso a esse processo. E por que que isso hoje está sendo mais difundido? É justamente por conta dos altos custos do inventário. Então, as famílias têm procurado soluções planejadas em Uhum. vida para que não percam o patrimônio. O Estado não entra como sócio do patrimônio. Com cuidados, né, que você acaba tendo, né? E são adequações, né, doutor? Eu acho que tudo em torno tudo em torno na área do direito vai ao encontro das adequações, né? Sim, o direito, ele é. Assim, eu sou advogado há 28 anos, né? Minha formação sempre me permitiu trabalhar com famílias empresárias, né? E mesmo quando eu passei pelas multinacionais, no final do dia você tinha lá os acionistas, que são famílias também, que eram donos das empresas. Então, o direito, ele cria estrutura e
como hold, por exemplo, para realmente trazer organização para as famílias. Porque no final do dia, gente, o que que interessa, né? No final do dia são as famílias, porque você tem Uhum. patrimônio, tem indústria, tem fábrica, tem fazenda, mas são as famílias, são as pessoas que estão nesse planeta Terra que precisam ser cuidadas, né? Então a família que interessa o direito se presta a isso, né? Fazer justiça e trazer soluções jurídicas e legais para que as famílias possam se organizar. Esse termo holding familiar, ele cresceu muito dos anos para cá, assim como também outras questões dentro do ramo do direito. Como é que o senhor enxerga essas mudanças? Elas fazem bem para a sociedade? Esses tons reflexivos? Eu acho que o direito, é, ele vai se moldando, né? Ele vai se adequando com a evolução social. Uhum. E quando você fala em evolução social, é lógico que nós estamos aqui de passagem, né? Então você vem geração, vai mudando, as pessoas vão falecendo, vem os filhos, também vão indo, assim, e o direito tem que acompanhar todo esse processo. Agora, a questão da hold, ela é interessante, porque a hold é uma evolução, né, de estrutura jurídica que tem mais de 100 anos, né? Ela tem mais de 100 anos. Ela nasceu nos Estados Unidos no século XIX, né? Praticamente lá por volta do final do século XIX, em 1889. E ela nasceu por quê? Por que nasceu essa estrutura? Foi justamente na época em que houve a publicação da lei antitrust, né? O que é essa lei? É uma lei que veta o monopólio, Uhum. né? E existe até hoje nos Estados Unidos, como também tem no Sim, Brasil, que é o é. CAD nosso aqui, que faz as aprovações das fusões e aquisições. E por conta dessa lei, as famílias empresárias naquela época, a exemplo, um empresário que era muito rico, o John Rockefeller, ele constituiu a primeira hold, Hum, né? Que era uma hold, era a Standard Oil, que era a hold onde ele construiu que tinha participações nas empresas, em outras tá. empresas. Ele tinha um monte de empresas. Para você ter uma ideia, o John Rockefeller, ele dominava 90% do mercado de petróleo nos Estados Unidos, na época. Então, ali começou a nascer a Hold, né? E era uma maneira dele participar indiretamente. Era ilegal? Não. Era uma maneira que os empresários da época, né, achou para que pudesse ter as empresas e participar. E esse conceito de hold, essa evolução, as famílias, principalmente as famílias europeias, começaram a entender ali que uma oportunidade também de organizar o patrimônio delas, né? Das famílias não empresárias. E esse processo foi super interessante. Como é que funciona, doutor, essa transição? Então, por exemplo, tem lá uma holding familiar, eh, ela é, ela tá no nome de uma pessoa, essa pessoa sai de cena e ela vai automaticamente para outra pessoa. Como é que funciona aí essa transição? Porque assim, a gente sabe como é que isso acontece em termos eh, eh, do inventário. Mas como é que funciona? Qual que seria a diferença básica? A diferença básica é que a sucessão, né, a transferência do patrimônio, ela ocorre ainda com os patriarcas, né, o pai e a mãe, em vida. Uhum, E o que eles fazem? Eles fazem a doação das cotas sociais para os filhos, de modo organizado, porque uma hold, o contrato social de uma hold tem cláusulas protetivas, tem toda uma coisa organizada. Não é uma empresa comercial ou uma indústria. A hold, uhum, ela tem toda uma estrutura jurídica diferente. E no momento que ele faz essa transferência, né, essa doação das cotas, os pais ficam à reserva do usufruto, né? Eles são usufrutuários perpétuos das cotas sociais. E o que é essa cota, né? Nada mais é do que a representatividade do patrimônio, porque o uhum. patrimônio já está dentro da empresa. Então, quando o patriarca ou a matriarca vem a falecer, automaticamente o usufruto, né, a propriedade que já está na mão dos filhos se consolida. É automático, ela se consolida. Então, o pai faleceu, o filho já tem 100% da cota por parte do pai, né? E é lógico, assim, que a hold, ela te permite, né? Permite o patriarca, a matriarca fazer uma organização
Em que sentido? Que na falta do patriarca, as cotas sociais ficam, o usufruto das cotas sociais ficam com a matriarca, né, a esposa. Uhum. E só na falta dela que vai para os filhos. Hum. Então, se você consegue fazer um planejamento sucessório muito inteligente, que você não deixa os pais desprotegidos, né? E eu tenho muitos clientes que me procuram e falam assim, Dirceu, a minha preocupação é amanhã eu faço essa hold e meus filhos vão me internar, vão tirar tudo de mim, né? Então tem essas preocupações legítimas, porque cada família tem, né? Cada família é um caso. E o que acontece? Você tem que estar com um bom profissional para que ele não só traga essas cláusulas mais comuns, né, que já existem nesses contratos, como também traz cláusulas protetivas, né, que somente quem trabalha com o mundo de negócios, com direito empresarial profundo, é que tem conhecimento desse tipo de cláusula que consegue realmente incluir nesses contratos, que traz uma proteção que eu diria de 110% ao patriarca e matriarca. O que me chamou a atenção aí é que ele segue um raciocínio e uma maneira hierárquica, né? Dentro da sua Constituição. Isso é muito importante e vai muito da proteção, né? Sim, para você ter uma ideia, Eduardo, dos grandes equívocos hoje, né, que a família, né, as famílias, somente as mais endinheiradas, quando você tem aí um casamento, que você faz o teu filho casa com separação total de bens, né, a família, assim, se o seu filho vier a falecer, né, que isso pode acontecer, aquele instrumento que foi feito, né, de separação total de bens, é, ele não tem valor. Então, ou seja, a sua nora, o seu genro, eles se tornam herdeiros concorrendo com seus netos. Né? Então, esse é um grande sim. As famílias, normalmente, elas não põem muita atenção nesse tipo de detalhe. Uhum. Já a hold, ela te protege disso. Porque a hold, quando você organiza a hold, você doou as cotas para os filhos, você já coloca lá que aquelas cotas, elas são incomunicáveis. Ou seja, não comunica com o cônjuge. Hum, entendi. E na falta do filho, as cotas voltam para a família. Tá. Não segue. Então são mecanismos super legais assim que você consegue. É por isso que a disseminação do conceito de hold, as famílias têm procurado mesmo, porque tem todos esses mecanismos que você não consegue colocar em outros instrumentos jurídicos. Uma maneira de entendimento de uma visão protetiva para a família, né? Protetiva. O que a gente diz é o seguinte, que a hold é uma maneira de você perpetuar o patrimônio dentro da família. Mantendo as suas linhas. Mantendo as suas linhas, porque o que eu tenho dito, patrimônio, mas poxa, doutor Niceu, você é muito materialista? Não, não é materialista, o patrimônio é o suor do cidadão. É. É o suor do pai, da mãe, do avô, né? Então, assim, que coisa mais interessante você poder manter esse patrimônio, manter a casa que foi da sua avó, que está na família, você manter tudo isso de forma organizada, É. uma gestão centralizada, né? E os filhos já preparados para cuidar disso. Então a Road te proporciona muita coisa bacana. E é legal, interessante, muito interessante. Eu acho que é um tema novo para muitas pessoas que não têm essa visão, né? Mas extremamente importante você ter essa visão. E não vai nem pelo campo materialista, não. Eu acho que vai pelo campo da proteção mesmo, o senhor falou. Proteção, porque a gente sabe que aquela velha história, né? Pai rico, filho pobre. Então, É. e tem, gente, olha, o próprio inventário, né? Eu fiz alguns vídeos sobre inventário e quando eu fui falar, o pessoal, pô, disse, mas você vai falar desse assunto? Lógico, o inventário, você cria tantas desavenças, né, com É. irmãos, assim, destrói a família, tem inventário que destrói a família, os irmãos não conversam, brigam com a mãe, né, ou brigam com o pai, se for o que está vivo ali. Então, o inventário, ele é uma coisa assim que é uma criação social, né, tem que ter, Uhum. porque tanto é que as pessoas que não têm para quem deixar os seus bens, né, vai para o Estado, que são as heranças vacantes, né? Mas o inventário é muito desgastante.
Tem inventário aí que dura 10, 15 anos. Eu conheço famílias, né, que tá correndo inventário há 20 anos ou mais, né? Nossa. Famílias que eu conhecia enquanto menino, né? Famílias ricas, e importantes, fazendeiras, que hoje os filhos dela não tem nada. Não tem. Justamente porque, né? Principalmente eu chamo muita atenção o proprietário rural. O proprietário rural, ele tem o agronegócio, a agropecuária, tem aquelas fazendas grandes, e quando ele faz, quando precisa fazer o inventário, você tem ali a divisão das terras. É. Então, se você tem 5 filhos, você tem uma fazenda produtiva, você divide essa fazenda para 5 filhos, o que acontece? Ela vai perder a unicidade dela, Uhum. e com isso, os filhos vão ficar um pouco mais pobres, porque ao invés de uma fazenda produtiva, cada um vai ter um sítiozinho, né? Uhum. Que às vezes, na maioria das vezes, você não consegue nem produzir. E aí segrega essas áreas, um vende e acaba com o patrimônio da família. Ao passo que, quando esse imóvel está dentro de uma hold, ele continua ali, né? Uhum. Na sua unicidade, e o que os filhos vão receber são as cotas. Então pode arrendar a fazenda, ou pode fazer uma produção ali, plantar soja, criar gado. Então essa unicidade era super importante e a Hold te permite isso. Porque hoje, pra você ter uma ideia, olha, 70 a 80% das famílias do agro, as propriedades estão no CPF. Nossa. No CPF. Caramba. No CPF. E assim, eu até publiquei um e-book sobre hold rural, Uhum. né? E a inteligência jurídica no campo, quem tiver interesse, é só acessar o meu site ou minhas redes sociais que consegue ter acesso a todos esses documentos. Aliás, aproveita, já pode deixar o endereço do seu Instagram. O meu Instagram é nirceumendes.adv. É só você me seguir e solicitar lá, olha, eu quero ter acesso aos e-books de hold, eu tenho hold rural, conceito de hold de modo geral, tem o inventário decifrado, tem bastante coisa bacana ali, além dos vídeos, né, que são bem explicativos e traz muitos temas, né, pontuais sobre a parte tributária, da família. Tem muita coisa que explica sobre hold ali. Então é um prazer receber teus ouvintes e teu público, né? E me seguir nas minhas redes sociais. E que a gente sempre está publicando coisas bacanas. Não é juridiquês, né? Eu sou advogado, mas eu acho que você falar com o público, você tem que tirar esse juridiquês, né? Nunca gostei de juridiquês, para ser bem Uhum. sincero. Sim. Tem que ser direto, papo reto, porque as É. pessoas têm que, elas têm que entender o que você está falando, né? Em a linguagem simples e reta, né? Sim, simples e reta. Para que as pessoas entendam, porque assim, é uma área complexa, Complexa. né? É uma área dinâmica e o termo holding, ele é novo no mercado, mas ao mesmo tempo ele é antigo, como a história que o senhor contou. Só que Exatamente. as pessoas precisam virar um pouco a chavinha Uhum. e poder entender como é que funciona essa concepção. É que você fala assim, o termo inventário, o inventário ele vem numa fase, numa época muito difícil para as famílias, né? Na época de luto. Época de luto, de uma perda, então você não está com cabeça, mas as pessoas precisam empresariar cada vez mais Sim. a sua maneira de pensar e de agir, porque você acaba fazendo essa sucessão de uma maneira tranquila, de uma maneira justa e honesta, né? E, Eduardo, tem um fator aí que, assim, não só no planejamento sucessório, mas a questão financeira, né? É. Você sabe quando você vai transmitir a herança, né? Você tem lá o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Então, o ITCMD são 2 impostos em um só. Ele é aplicado para quando você faz uma doação, e aplicado também para a questão de transmissão de herança através de inventário. O que acontece? Hoje, pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o ITCMD lá, o equivalente ao nosso ITCMD, chega a quase 40% do patrimônio. Então, o imposto, imagina 40% do patrimônio. Na Alemanha, também em torno disso. No Japão, 50%. Nossa. No Brasil,
8. Caramba. Agora, você já ouviu falar da tributação das grandes fortunas? Não. Então, a tributação das grandes fortunas, né, o que é defendido muito pelo ministro Fernando Haddad, né? Essa tributação das grandes fortunas, o que que é? É você pegar a família que tem um determinado patrimônio, né? Vamos entrar depois no conceito, o que que é grandes fortunas? Aham. É É porque porque, é muito complicado isso. exatamente. É isso que eu perguntei pro senhor logo de início, porque assim, você fala assim, poxa, eu vou fazer uma holding familiar. Ah, não, mas isso aí é só para rico. É só para rico, doutor? Não é só para Não rico, é né? só para rico, mas assim, quando eu falo o rico, porque no país, né, tem sim, já vem sendo debatida a questão da tributação dos ricos, Uhum. né? Então, assim, o que que é tributar o rico, né? Justamente através de doações, né, e através de transferência de patrimônio, né, que são as grandes fortunas, que entra o ITCMD, né? Esse ITCMD, se no país como os Estados Unidos está 40%, na Alemanha, no Japão 50%, Alemanha 39%, 40%, né? E o Brasil 8%, para quando você acha que pode chegar um ITCMD aí em cima das grandes fortunas? Então, essa é uma preocupação que quem tem dinheiro tem que olhar isso aí, né? Uhum. Não só olhar a questão de impostos, de tributação, como de gestão centralizada do negócio. Porque eu vejo famílias empresárias que tem um monte de. Tem fazendas, tem indústria, tem um monte de coisa e tem um monte de empresinha solta, né? Uhum. E tá no controle, o patriarca tá ali, a matriarca, ou um filho ou outro, e não tem uma hold controlando isso, gente. Então você imagina o inventário do patrimônio desse. O quanto de impostos, né, É, que serão pagos, e além também das brigas familiares, desavença. Porque onde tem dinheiro e tem poder, tem problema. Então, é. se você não organiza. Agora, olhando-se para as famílias, né, as famílias com patrimônio menor, né, que tem ali um apartamento, dois, eu tenho muitos clientes que têm 3, 4 apartamentos, Uhum. 2 apartamentos, eu procuro fazer uma hold, né? Porque está preocupado com as filhas, né? Sim. Com os netos. E a gente faz a hold, né? A gente acaba fazendo a hold. Então, assim, o pessoal tem que olhar, de fato, essas questões, porque isso aí é planejar, né, a sucessão e evitar conflito familiar, Antever problemas, né, antever doutor? problemas. Ainda mais hoje em dia que a gente tá passando por uma época tão complicada e tão Exato, difícil, né? exato, exato. E ainda mais a gente acaba conhecendo os parentes nessa hora, né? Exatamente. E aí, só voltando à questão desse TCMD, é, hoje, no inventário, é, as despesas, né, as despesas que você tem de impostos, advogados, no inventário, ela chega a 20, 30% do patrimônio. Nossa. Você até acaba tendo que até desfazer do imóvel, né? Do Sim, bem. não, e aí que entra o problema. As famílias que têm um patrimônio menor, o empobrecimento dos herdeiros é evidente. Porque você imagina uma família, e você tem, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, você tem aquela família que tem, às vezes, um único apartamento, mas é o apartamento, que Uhum. vale 8 milhões, né? Copacabana, apartamento em bairros nobres. Mas a família não tem dinheiro, né? O que gira ali a economia da família, às vezes é uma outra aplicação, e quando os pais vêm a faltar, o que acontece? Os herdeiros não têm dinheiro para fazer o inventário, porque o patrimônio é É caro, caro. né? E o TCMD, consequentemente, vai ser alto. E o que eles têm que fazer? Tem que vender o patrimônio. Hum. E quando eles vendem o patrimônio, já começa o primeiro passo de empobrecimento da família, dos herdeiros. Porque normalmente um patrimônio, quando você vende ele em juízo por conta do inventário, porque a pessoa faleceu, trava tudo, o É. CPF acabou, travou tudo. Ele tem um deságio normalmente de 20%. Hum. 20%. E se esse patrimônio, já com deságio, que você vai vender ele, né? Se conseguir vender, para pagar as custas, as contas, enfim, o próprio imposto, né? Você tem se ele está no imposto de renda da família, um valor muito baixo, você tem um ganho de capital em cima, que você tem que pagar 15%. Então você pega, o pai deixou uma casa 5 milhões, em Copacabana. No imposto de renda do pai e da mãe lá, o patrimônio está com 1 milhão. Então 4 milhões é ganho de capital. Hum. Você tem que pagar 15% em cima disso. Nossa.
Então, você entendeu? Olha a problemática nos. Totalmente, né? E as famílias, elas não têm esse conhecimento, porque, olha, de Hum. boa, é, é natural, né? O ser humano, ele não. Você não vive o teu dia a dia pensando que um dia você vai morrer na sua, né? Uhum. Você não vive. E isso é até natural, é uma questão de coisa de sobrevivência, né, da gente, né? É natural isso aí. Só que quando acontece, né? Quando acontece, as famílias aí que vão olhar, procurar, vão se deparar com os custos. É. Assim, e são terríveis. E nesse momento, principalmente as famílias maiores, ninguém quer pagar. Sempre vai ter um irmão lá, Não quer assinar. não quer assinar, já tá aí, começa a brigar, porque tem ali uma coisa que ele queria e não deixaram ele ficar com aquela Na hora da peça. divisão dos Na bens. divisão, aí tá tudo enrolado. E a Road, ela traz harmonia familiar. Agora, eu até te parabenizo aí o interesse, né, de vocês por esse assunto e difundir, né, nos meios de comunicação de vocês, porque a família precisa ter acesso à informação. É. Porque tem uma insegurança muito grande e com razão, né? Porque é um negócio assim, a família empresária é mais fácil de lidar, porque a família É. empresária já conhece, ou se não conhece, já tem mais familiaridade com a questão de pessoa jurídica, mas a família que não é empresária, né? Que é o pai, a mãe, o pai é um executivo, o CEO de uma empresa, às vezes, ou tem lá um comércio pequeno, eles, eles têm um pouco mais de dificuldade de entender esse processo todo. E o papel nosso, né, como eu acho que você, que é jornalista, os meios de comunicação, tem que trazer, sim, mais essas informações É. para a sociedade e, e a sociedade também saber com quem está lidando, né? Então, você tem que procurar profissionais sérios, com referência, que saiba fazer realmente uma estruturação de uma hold, né? Que não vai te prometer milagres, né? Porque a hold, o principal objetivo dela não é nem redução de carga tributária, isso é uma consequência, Uhum. né? Uma consequência. Mas o principal objetivo dela é realmente a organização e a centralização do patrimônio da família. É. Ter essa segurança jurídica, né? Segurança jurídica. Eu acho que o mais importante, doutor, é passar para o internauta, para as pessoas que estão seguindo o programa, que a holding familiar não é para poucos. Todos podem fazer, todas as famílias podem Todas fazer, as e é famílias. importante até para você antever situações, Exatamente. né? Exatamente. Então você, no momento de dificuldade, no momento de luto, de dor, e você ainda se depara, de repente, com um processo de uma entrada de um pedido familiar lá, querendo metade dos bens deixados pelo ente. Sim, sim, você tem muitos problemas, né? E a família, quanto mais coisa tem, mais problema tem nesse sentido, né? E aí você fala assim, olha, mas os meus filhos, né? Eu conheço todos. Gente, a gente conhece o outro até, sabe, Até a página 2, né, até a doutor? página 2. Quando você coloca dinheiro e poder na É. mesa, é outra história. É outra história, né? Então, assim, eu acho muito saudável e eu atendo as famílias no sábado, domingo, à Hum, noite, porque eu gosto de falar com os filhos juntos, é, o advogado deles, é, o contador, né, às é. vezes. E aí é um papo reto você tem que ter com eles, né? E o senhor acaba atuando não só como advogado, mas também como psicólogo nesse sentido, né, Sim, doutor? tem, assim, esse lado de psicologia assim, e eu como advogado, você tem que ter muito tato, né? Porque cada família é uma família. Mas você vê, às vezes, assim, antes mesmo de fazer a hold, as ligeiras intenções de algum filho, um Uhum. ou outro filho, já de querer dar um bypass, ficar com um pouco mais. Ela falou, eu mereço mais, hein? Tem mais ou menos isso, né? E eu deixo o pessoal falando, né? Depois a gente começa a alinhar os processos, porque a hold também, ela não se presta para ela não se presta para você sonegar impostos, tá? Isso aí é fato. Ela não se presta para você esconder patrimônio de dívida, né? Que Uhum. as pessoas têm um equívoco muito grande em relação a isso, e muito menos ela não se presta para você prejudicar terceiros e herdeiros, né? Então, às vezes, o pai, a mãe, não, eu não vou deixar nada para esse filho, eu vou doar tudo. Não esquece. Você está criando uma outra confusão, porque na sua falta o filho vai procurar um advogado, É. vai encontrar o doutor Liceu né? E vai desfazer o processo.
Porque, né, direito sucessório ele é muito sério, né? Ele é É. muito assim, é o direito que os filhos têm, né? Então, por isso você tem que fazer uma coisa bem organizada, Bem harmoniosa, né? bem O que harmoniosa. acaba não acontecendo em diversas famílias, né? Sim, e a Hold, o Eduardo, ela te traz esse processo educativo, É. né? É um processo assim, a primeira reunião que você tem com a família, né? Normalmente o, eu percebo muito os pais que têm filhas, né? Uhum. Somente os patriarcas, né? Muito preocupados com as filhas. E aí quando você começa a fazer a reunião, a partir do momento que você chama, assim, olha, vamos chamar aí a sua filha, seu filho, né? Seu contador, seu advogado, vamos começar a conversar. O que que você está fazendo nesse momento? Você já está trazendo, né, a família para Uhum. uma governança patrimonial, É. para o processo educativo, né? Porque às vezes o filho nem sabe o patrimônio que a família tem. É. Então ele começa já a olhar, ter interesse. Então é um processo educativo. E é gostoso fazer isso. E as famílias merecem, né? Poxa, você tem uma família, aí você, né, parte dessa para outra, né? A gente nem pode falar mais se é 10 para melhor ou para pior, enfim. Ninguém voltou de lá Ninguém para botou para falar. falar, né? A gente parte dessa para outra e aí você deixa a família aquela bagunça, briga, irmão que não conversa com o irmão, né? Filho que não conversa com a mãe, filho que não É, conversa com o pai. É um horror. né? Acho que o mais importante de tudo isso é mostrar que existe esse lado empresarial Sim, para a sim, coisa, sim. né? E profissional, Sim, que é a né? profissionalização do negócio. E que facilita muito a compreensão das pessoas e que é um algo justo, Sim, assim como o ramo do direito, sim, né? sim, Que prega a justiça e a igualdade sim. acima de tudo. E isso acho que isso que é o mais importante, né, doutor? Independente da complexibilidade do processo, né? Exatamente. É preservar a harmonia familiar, né? É harmonia. Eu ia te perguntar, e quais os benefícios dessa preservação desse patrimônio? Nós falamos aqui em relação à linha sucessória, que eu achei muito interessante, porque existe e há essa maneira hierárquica, Uhum. mas existe algum outro benefício além desse? Olha, o maior benefício, o maior benefício de uma hold, é que eu acho que eu até já falei no início, ela evita o inventário. Esse é o maior benefício. A hold, quando você tem uma hold constituída, com o patrimônio da família organizado dentro da pessoa jurídica e com já as doações das cotas, a reserva dos frutos para o pai e para a mãe, nesse momento você já está ali instituindo, né, um instrumento jurídico que vai evitar a existência do inventário. Legal. E por que isso? Quando tem um óbito, né? Você tem lá, toda a família já passou por isso, obviamente, nós Uhum. somos vivos, né? Família passa, né? Principalmente família grande. Eu sou família mineira, minha família é enorme, então sempre tem uns óbitos assim na família. Você pega, tem o atestado de óbito, né? E você coloca lá, deixou filhos? Sim, deixou fulano, escreve Beltrano. Deixou bens? Não. Poxa, Nirceu, mas ele tem lá uma empresa, uma hold, tem até uma fazenda no meio, tem indústria. Não deixou bens? Não. O pai tinha o usufruto perpétuo das cotas sociais da hold e com o advento morte, o usufruto se extingue Automaticamente. automaticamente, consolida na propriedade. Então ele não deixou bens. Então fazer inventário do quê? Não tem nada no nome dele. Nada no nome dele. Ele tinha um usufruto. Então, por isso, assim, às vezes eu sempre oriento meus clientes, olha, se você realmente quiser inventar, evitar, né, um processo de inventar dentro da família, você tem que fazer a doação das cotas 100% e ficar com o usufruto. É lógico, é todo um processo de construção, né? Às vezes o pai fala assim, não, eu vou fazer um pouquinho agora, depois faço outro pouco. Normal, tudo bem, tudo Uhum. certo. Faz na medida em que, né, foi fazendo. Se amanhã ficar uma parte, vai para o inventário, vai pagar impostos, pagar tudo isso, né? Mas o inventário, quando a pessoa faz realmente o planejamento de transferir os 100% das cotas aos seus filhos e ficar com o usufruto, não vai ter inventário. Não vai ter inventário. Então, ele desistir. Então, esse aí é o principal e o mais importante benefício de uma hold. E quando você fala assim, não ter inventário, você imagina essas empresas, famílias empresárias, uma Uhum. indústria,
assim, coisa pesada, né? Coisa pequena, indústria, comércio grande, rede de shopping, né? Família que tem muita grana. Se ela tem uma hold, não tem inventário. Agora, e se ela não tem? Imagina o processo de inventário dessa família. Não, aí começa o rumo para falência, É, dependendo de quem ficar na gestão, começa assim a desenhar o caminho para falência da empresa. E como tem muitos casos, né? Eu mesmo conheço. Eu tenho clientes que me procuram, assim, o negócio está na beira de uma falência, porque o pai fazia a gestão, não passava para os filhos, né? hum, Não passava para as filhas, e tudo centralizado com o pai, não tinha rolo, não tinha nada, o pai de repente falece, o filho não sabe fazer nada, não sabe fazer a gestão do negócio. que é o que acontece bastante, né? Muito, 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 muito. Mais do que a gente imagina. Hum. Mais do que a gente imagina. A gente conhece esses casos mais emblemáticos, né? Esses casos mais famosos. Mas as famílias, somente os médios empresários, acontece muito. Que conselho que o senhor daria para as famílias? Olha, eu acho que as famílias têm que começar a entender um pouco esse processo. Nós temos uma reforma tributária aí em curso, né? Que a alíquota do ITCMD pode aumentar dentro do nosso país, né? O que onera ainda mais o patrimônio da família. E as famílias, elas têm que olhar, né, procurar profissionais sérios, estar confortável com o processo, tirar todas as dúvidas, entender como funciona e fazer uma hold, né? Porque ela vai estar planejando a sucessão, evitando os custos de inventário e, mais do que isso, deixando a família harmoniosa, né? Uhum. A sucessão, né? Porque no final do dia o que a gente faz é para os filhos, para os netos, né? É, Porque a gente não leva nada, então a gente faz para a nossa geração futura. E que bom você poder ter acesso ao instrumento que te permite você cuidar disso. legal. Doutor Nessê, é um prazer falar contigo. Antes das nossas considerações finais, vamos para o nosso quadro Tiro Curto e Jogo Rápido. Tá Vamos lá. bom? Vamos lá? Holding, moda ou realidade? Realidade. Patrimônio, preservar ou multiplicar? Multiplicar. Em sucessão familiar, é mais importante o diálogo ou o contrato? Diálogo. Sempre, né? Sempre. Um valor que nunca pode faltar na governança de uma família empresária. Ética e respeito ao próximo. E a nossa última pergunta, em uma frase: qual é o verdadeiro legado que uma família deve deixar? Seus conhecimentos, o seu modelo de vida, porque é isso que o seu neto vai falar lá na frente. Aquilo que você foi, aquilo que você fez, né? Então é isso que a gente tem que deixar. Esse é o maior legado, É o né? maior legado. O resto é estrutura jurídica. É, Mas o legado é um modelo de vida. é. É o que vem dos seus avós, dos seus pais, né? Que você passa para os seus filhos, que os seus filhos vão passar para os seus netos. O modelo de vida, uma vida bem vivida, honesta, transparente, né? E é disso que a sociedade precisa. Os principais valores, né? Os principais valores. Estamos, assim, reféns de grandes exemplos, né? Exatamente. E não podemos Exatamente. deixar a peteca cair. Não. E a família tem um papel muitíssimo importante, né? O pai, a mãe, né? Os avós, né? Tem um papel muito importante na criação dos seus filhos e é o maior legado que eles deixam para a humanidade, tá? A gente não está falando assim pro teu bairro, pra tua cidade, não é a humanidade, né? É. Pessoas melhores, que é isso que a gente precisa, isso que o planeta precisa. Porque tem muito monstro aí que... Monstro com pele de cordeiro, né, doutor? Opa, demais. Bacana. Doutor, obrigado pela presença mais uma vez. Voltamos a conversar numa futura oportunidade. Certamente, Eduardo, eu agradeço muito e parabéns aí pelo seu trabalho, tenho acompanhado e é muito assim ilustrativo, né? Levar informação para a sociedade, levar assim, esses temas importantes, é disso que a sociedade precisa, né? Legal. Porque tem muita coisa enlatada aí no mercado, muita coisa ruim, então tem que procurar aquilo que interessa. E você traz pessoas boas para falar, né? Pessoas com competência, e é disso que a gente gosta, né? E que a sociedade também precisa. Tá certo. Obrigado, doutor Nessel. Te agradeço. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe e siga o Minuto Miqueleto nas redes sociais. E até a próxima.